primeira aula de hoje, Java Básico, está gravando. Bom, o objetivo, esse é um curso que eu tenho na minha consultoria pessoal, chama TI 210, Linguagem de Programação Java Básico. Esse curso vocês devem estar tendo acesso lá na Academia Soft. Depois, se tiver alguma coisa que está diferente desse curso aqui, a gente alinha lá na Academia Soft. A ideia do curso é ensinar vocês a programar em Java, e assim vocês podem conseguir algum trabalho como desenvolvedor. O Java é uma das linguagens mais difundidas no mercado, por isso que é tão popular, né? Ela é a linguagem mais utilizada por conta do Android, que acabou difundindo bastante o Java. E é uma linguagem que ainda está em crescimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, só coloca que a gente faz parte dessa turma TI 210. Matrícula não precisa, o nome e assunto, só para eu poder saber quem é quem e que horas que a gente está, sobre o que a gente está falando. Eu tenho, junto com vocês dois, eu tenho mais 500 alunos, então, às vezes, se não me mandar, se não me mandarem com essas informações, eu vou ter dificuldade para localizar, tá? Que mais? A ementa deste curso é Java Básico. Então, nós temos lá Java Básico 1. Vamos falar de introdução ao Java, tipos de variáveis, interação com o usuário, como é que a gente faz para exibir coisas na tela, pegar coisas da tela, tá? Depois nós vamos falar de operadores, desvios condicionais, matrizes e funções. Tudo isso usando a linguagem Java, tá bom? Matheus e Júnior, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso que eu vou passar aqui é o que vocês têm de expectativa ou vocês já querem algo mais adiante? Ou primeiro vamos para esse, depois a gente vai para o mais adiante. O que vocês gostariam de ver sobre Java? Comunicação de vocês é pelo chat, tá? Vocês põem no chat, não está habilitado a voz. Digita assim, ok no chat, ou qual a expectativa de vocês? Se vocês querem aprender alguma coisa mais à frente, mais avançado, ou se a gente começa aí com essa ementa e depois a gente pode ir para uma mais avançada se for de acordo com o que vocês querem. Júnior, tá de acordo para ti também? Algumas coisas eu já conheço, já fiz uns programas em Java. Opa, seno, cosseno, tangente. Legal isso daí. Júnior, você manja de... Bom, com certeza, eu vou explicar um negócio para vocês. Com certeza vocês vão aprender alguma coisa aqui, tá? O que eu ensino de Java básico é algo bem concreto. Inclusive, o que vocês vão aprender aqui, vocês podem usar no futuro curso de certificação e de Java, tá? Júnior, você já trabalhou com matrizes em Java? Em Java. Nunca trabalhei com matriz Java. Joia. Então, esse curso, vamos primeiro para esse curso, depois a gente vai para um outro módulo que é de orientação a objetos, tá? Acho que vocês vão gostar desse daí. Então, vamos seguindo com ele. Hoje a gente vai falar o mais básico, tá? E vamos começar a entender como que nós vamos desenvolver alguma coisa em Java. Vocês têm
a linguagem, devem ter já a linguagem instalada na máquina de vocês. Se não tiverem, vocês podem baixar deste link aqui, tá? Que está aqui. Busque a versão, essa aqui é um pouco antiga, essa apostila, busque a versão Java 8 já. E o Java está na versão 8. As versões do Java, elas começam com o número 1, tá? Então é 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e tal. Nós estamos na versão 1.8. Essa versão, ela foi lançada acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ela tem algumas diferenças em relação à versão 7. Tudo que vocês fazem em Java, agora nessa versão 1.8, ou já fizeram na versão 1.7 ou 1.6, com certeza vai ser compatível com as versões futuras, 1.9, 1.10 e outras versões. Na linguagem Java, eles fizeram um grande esforço para manter compatibilidade. Então, tudo que você fez na primeira versão do Java ainda roda na versão 1.8. Tá? Isso não é toda a linguagem que tem. Na linguagem Python, por exemplo, o que foi feito na versão 2.7 do Python não é compatível com a versão 3.2. Tá? Então, isso é um carinho, né, um cuidado que a Oracle tem e ajuda a manter a aceitação do Java em muitos ambientes. Tá? O Java ele nem sempre foi da Oracle. Em 2005, até 2005 ele era de uma empresa chamada Sun Microsystems, e em 2005 essa Sun foi vendida para a Oracle. Eu trabalhava na época na IBM, a IBM chegou a fazer uma oferta para comprar a Sun, mas acabamos com uma oferta melhor da Oracle, então a Oracle comprou a Sun e agora toda a linha Java, toda a linha de servidores da Sun Microsystems ficou sendo parte da Oracle. Tá bom? Para escrever códigos em Java, a gente pode escrever os códigos até no Notepad e depois colocar eles para compilar e executar na própria linha de comandos. Só que o ideal é a gente utilizar um ambiente de desenvolvimento. Nós vamos usar um ambiente chamado Eclipse. Tá? Existem outros, tem um chamado NetBeans, eu não gosto muito do NetBeans, e tem um outro chamado JetBrains, que o nome do ambiente eu não lembro, mas é da empresa chamada JetBrains. Esses ambientes são os mais difundidos, tem alguns outros para Java também, mas esses três são os mais difundidos. O Eclipse, vocês podem baixar do eclipse.org. Vamos acessar o eclipse.org. Vou compartilhar essa tela com vocês, do Eclipse, para que... Navegador. Eu não estou compartilhando todas as telas, porque tá uma zona aqui, então se eu for compartilhar tudo, vai ficar muita coisa. Esse aqui é o site da Eclipse. Tá? Para baixar o Eclipse, você clica aqui em Download. O Eclipse é uma IDE que tem várias versões. A gente está numa versão chamada Neon. Então normalmente eles estavam nomeando as versões do Eclipse com nomes de luas de Júpiter. Então tinha Ganímede, Europa, Juno, Mars, agora tá Neon. Não sei nem se tem uma lua chamada Neon, tá? Se eles mudaram. Vocês podem baixar a versão, o meu sistema operacional é 64 bits, então baixo a versão para 64 bits. Se você tiver sistema operacional 32, baixa a versão para 32. O Eclipse, vocês já podem até deixando baixar, não sei se a internet dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se der, já deixa baixando, para vocês poderem me acompanhar. O Eclipse ele é um ambiente totalmente gratuito, não há necessidade nenhuma de nenhuma pagar nada para ninguém, tá? É um ambiente totalmente gratuito. E deixa eu ver se... Bom. E aí o que acontece? Tudo que vocês fizerem no Eclipse, vocês podem fazer os códigos. O Eclipse ajuda a elaboração do código e pode compilar também e visualizar o resultado final dentro do Eclipse. Tá?
Clicando no download, eu vou clicar aqui só para vocês verem. Ele vai abrir a telinha de download. Esse aqui é um programa de instalação. Então, uma vez que você fez o download, ele vai te pedir, vai abrir para você instalar. Vamos fazer para ficar legal? A gente faz o download, vamos salvar o arquivo, vai salvar em downloads mesmo. Joia. Vou executá-lo. Deixa eu compartilhar essa tela também. Ele demora um pouquinho para abrir, mas ele abre, tá? Pronto, o Eclipse Installer. Esse cara aqui é o instalador do Eclipse. Então você vai clicar aqui, tem vários sabores, tá? Tem vários tipos de Eclipse. Na verdade, eles são tudo uma mesma base e existem algumas nuances para que os desenvolvedores tenham mais habilidades. O Eclipse, só uma breve historinha, ele foi criado pela IBM, isso em 2000 mais ou menos. A IBM tinha um projeto chamado Visual Age, ela usou base desse Visual Age, que era uma IDE para Java, para COBOL, usou base desse Visual Age para criar o Eclipse. A IBM criou esse Eclipse e doou o Eclipse para essa organização chamada Eclipse Foundation. A ideia da IBM era fazer um único ambiente de desenvolvimento para tudo quanto é linguagem. Porque um dos trabalhos mais complicados que o desenvolvedor tem, além de aprender uma nova linguagem, é aprender o ambiente de desenvolvimento. Então, o desenvolvedor perde muito tempo para entender o ambiente de desenvolvimento. Então, além de você estar lidando com uma nova linguagem, tem que lidar com todo um novo conceito. Então, a ideia do Eclipse era justamente fazer um bypass nisso, né? Então, todos os Eclipses eles têm o mesmo padrão, ou seja, para compilar é no mesmo lugar, para rodar é no mesmo lugar, para consultar, para poder guardar informações, é tudo no mesmo lugar. Tá? Então, se vocês quiserem fazer a instalação do Eclipse, escolhe esse primeiro aqui, ó, Eclipse IDE para desenvolvedores Java. Então, você vai clicar nele, ele vai... não diz que não pode criar no Program Files, vamos instalar. Eu vou instalar aqui na raiz, tá? Vou chamar de Eclipse Neon. Eu vou chamar de Eclipse Neon Test. Tá? Clica aqui no Install. Oh, caramba, pode ser criado. Então, vou criar num diretório que a gente consiga manipular depois. Vou colocar aqui em aulas mesmo. Eclipse Neon. Pronto. Clica aqui em Install. E ele vai baixar e instalar o Eclipse para a gente. Tá? Com isso, vocês já têm o que vocês precisam para poder fazer o desenvolvimento em Java. O Eclipse ele vai te oferecer todo esse suporte. Só que para que o Eclipse funcione, você também precisa ter o Java instalado. Tá? Vamos falar um pouquinho das versões em Java. O Java que vocês vão instalar na sua máquina é o Java produzido pela Oracle. Então vocês vão lá no site da Oracle, ou clicando naquele link lá, acho que também já leva direto. Vão clicar na Oracle, vocês vão clicar em Download. Deixa eu só minimizar a tela da instalação do Eclipse. Tirar ela da frente. Pronto, o site da Oracle aqui. Vão clicar em Downloads. E aqui em Downloads vocês vão escolher a versão do Java. Cadê? Downloads, os mais populares, né? O Java que nós temos aqui. Vocês têm, na verdade, dois sabores de Java. Um chamado JRE, é o Java Runtime, é o Java para execução.
Java para execução ele não vem com o compilador, então ele não compila código Java. Ele só serve para executar pacotes em Java. Esse Java Runtime, você baixa e normalmente ele chama de Java for your computer, né? Que é o Java para o seu computador, para você poder executar algumas coisas em Java. Para você ser um desenvolvedor, você vai precisar do Java para desenvolvimento. Esse Java chama-se Java Standard Edition, é a edição padrão do Java. A gente vai ver que tem outras edições também. E é essa versão que nós vamos baixar. Então você vai clicar aqui em Java for Developer. Tem a versão JDK 8, versão 8, release 1.2.1, tá? E tem uma versão que já vem com o NetBeans instalado, tá? Junto com ele. E eu prefiro essa versão, economiza mais a minha vida, tá bom? Então vamos clicar aqui para fazer o download. Nesse site da Oracle, ele pede que você aceite o pacote, né, o termo de licença. O Java é gratuito pela Oracle, mas ele é também código aberto. Então, mesmo que a Oracle um dia dê de engraçadinha e não permita mais que a gente baixe o Java, ou comece a cobrar, a gente com certeza vai ter outras empresas fornecendo Java gratuito. Por exemplo, o Java que roda no Android era de um desenvolvedor, o sobrenome era Dalvik, que ele criou essa versão do Java para o Android. Não é o mesmo Java que a gente baixa da Oracle, mas os dois são compatíveis. Então, o que você fizer em um, você consegue rodar praticamente no outro, desde que tenha as mesmas bibliotecas. Então, se for necessário, vai haver outras versões do Java. Tá? Aí, na hora que fazer o download, né, a gente aceitou a licença, vamos escolher a versão de acordo com o nosso Windows, né? E de acordo com o Eclipse também. A gente baixou o Eclipse 64, então vamos baixar o Java 64. Clica aqui para baixar o Java 64. Você clica aqui normalmente em salvar arquivo, tá? Eu vou baixar com outro aplicativo que eu tenho chamado Daldenol, que é mais rápido. Então eu clico aqui na setinha e ele vai conectar bastante lá para baixar todas as informações o mais rápido possível. Então, com isso daí a gente baixa o Java e vocês podem começar a desenvolver. Deixa eu só pegar o chat e colocar em outra janela para poder visualizar. Isso, preciso visualizar se vocês estão com alguma dúvida. E essa janela eu não preciso compartilhar, né? Essa janela senão vai ficar muita informação. Pronto, agora sim. Joia, o Java terminou de baixar. Vamos instalar a versão do Java. Então eu vou clicar aqui em download. Não, está em download, mas está pelo Daldenol. Daldenol. Vamos lá em download. Deixa eu colocar essa janela também disponível para vocês. Janela. Explorer. Só um minutinho. Compartilhar o Explorer com vocês. Joia. Vocês estão vendo o meu Explorer. Vamos lá no download. Baixamos a versão do Java. Vamos instalar a versão do Java. Não é nada difícil, tá? Não tem tecnologia de foguete aqui. É só clicar 2 vezes e ele vai começar a instalação. Tá bom? Quando ele for instalar, ele vai instalar 2 versões do Java para vocês. Ele vai instalar a versão que nós temos, que é a versão de desenvolvedor, e a versão também como se fala, de máquina, né? A versão que roda na máquina, o Runtime Edition. O meu Eclipse tá dando algum problema para instalar. Acho que tem alguns plugins que não estão sendo copiados. Deixa eu ver se ele muda o plugin. O Eclipse é feito de um monte de arquivinhos, tá?
Então ele às vezes demora mesmo para instalar. Esse aqui acho que é algum plugin que está com defeito para fazer o download. Enquanto ele instala o Eclipse, vamos dar uma olhada na instalação do Java. Só compartilhar a tela da instalação do Java com vocês. Muito bem. A instalação do Java é essa daqui. E assim que vocês tiverem o Java aqui feito o download, né, clicou no Java, ele vai abrir essa tela para ti, você vai dar Next, escolher o que você vai instalar do Java, deixa tudo aqui, o código-fonte do Java, as ferramentas de desenvolvimento e a JRE pública. Vai escolher um diretório para instalar, normalmente a gente põe dentro do Java, dentro do Program Files, e aí o nome do Java é JDK, Java Development Kit, aí a versão, né, 1.8.0 a release dele. Bom, pode trocar, mas esse daí normalmente é o diretório padrão. Vai clicar em Next, eu não preciso instalar, porque eu já tenho na minha máquina. Mas ele vai instalar mesmo assim. E aí, uma vez instalado, você pode utilizar para fazer o desenvolvimento. Tá bom? Vamos aproveitar que ele faz essas instalações, vamos trabalhar um pouco aqui, continuando a nossa apresentação. Então, a gente tem o Eclipse e o Java que nós vamos usar. Vamos começar a entrar no nosso curso de verdade. Tá? No Java Básico 1, nós vamos... pergunta, que talvez acho que eu demorei para demorei para responder. O Eclipse parece com o CodeBlocks? Sim. O CodeBlocks é uma ideia de desenvolvimento para a linguagem C e C++. E essa é a ideia, né? O Eclipse ele é uma ideia de desenvolvimento que você pode desenvolver em Java, assim como você pode desenvolver em diversas outras linguagens. Dá até para desenvolver em C e C++ no Eclipse também. A gente só precisa baixar um plugin do Eclipse chamado CDT, que ele vai ser compatível. Também dá para desenvolver em Python, dá para desenvolver PHP, JavaScript, várias linguagens na mesma IDE, sem você precisar mudar de IDE. Um dos problemas que tinha é que, por exemplo, o CodeBlocks para a linguagem C, ele tem um jeitão de trabalhar, né? Então ele compila de um jeito, na hora que você executar tem que clicar lá F9, a tela onde vê os erros é uma, a tela onde vê as respostas é outra, às vezes está localizado embaixo, às vezes aparece na console direto. Quando você migra da linguagem C, por exemplo, para a linguagem Python, e você vai usar o PyCharm, que é outra ideia de desenvolvimento, você tem que reaprender tudo da ideia novamente. Então, para evitar isso, a IBM criou o Eclipse. Você sabendo mexer no Eclipse, não importa qual linguagem que você vai desenvolver, o processo é sempre o mesmo. Tá? Para você pegar uma ajuda do Eclipse é Ctrl espaço, para você importar as coisas no Java é Ctrl Shift O. Então, todas as IDEs, todo o ambiente de desenvolvimento é o mesmo para tudo quanto é linguagem, tudo quanto é plataforma que você vai usar, se você utilizar o Eclipse. Ok? Vamos seguir. Gostei da pergunta, muito boa. Vamos seguir aqui com o Java básico. Então, vamos falar de introdução ao Java. O Java ele foi desenvolvido mais ou menos começou em 1993, 1994, e ele foi lançado publicamente em 96. Em 95, acho que mais ou menos, até 95, o nome da linguagem era OAK. E ele foi desenvolvido não era nem Sun Microsystem, era uma outra empresa. E a ideia era que fosse feita uma linguagem onde você pudesse fazer o código nessa linguagem e esse código pudesse rodar em qualquer plataforma. Tá? Então, poderia rodar numa torradeira, poderia rodar no rádio do carro, poderia rodar no relógio pessoal, poderia rodar no computador, então, em qualquer plataforma. Então, foi uma linguagem
que na época um dos criadores foi o James Gosling. Ele tinha um grande problema, porque em cada plataforma nós temos que compilar o código para aquela determinada plataforma. E o problema do James Gosling é que se ele quisesse fazer algo que rodasse em todas as plataformas, não seria algo importante ficar compilando em todas as plataformas. Seria algo desastroso, né? Para cada nova plataforma você teria que compilar o seu programa para aquela nova plataforma e não seria a melhor das alternativas. Então ele tinha um problema em mãos, que era fazer com que esse programa rodasse em várias plataformas sem necessidade de compilação. Tá? Bom, ele resolveu esse problema, eu vou mostrar como. O Java ele foi lançado em 96, que eu falei, né, junto com o navegador Netscape. Antigamente, em 96, as páginas da internet elas eram bem toscas, elas só tinham algumas imagens e textos e links, né, você clicava e ia para outra página, mas não tinha muitas animações, quer dizer, nem tinha animações. Dessa forma, a Netscape fez um navegador que era para concorrer com o Internet Explorer da Microsoft e outros que tinha, acho que era Opera e acho que tinha mais um que eu não lembro o nome. Então esse navegador Netscape, feito pela Netscape, eles adotaram a linguagem Java. Então o navegador rodava a linguagem Java, então dava para rodar uns códigos mais bonitinhos. Então as páginas que tinham código Java, não é o Java que a gente vai desenvolver, na verdade ela tinha um objeto lá em Java que era disponibilizado para o Netscape. Essas páginas elas tinham mais aceitabilidade, né, porque era mais bonitinha. Então ganhou bastante popularidade. O Netscape foi um dos mais populares do mundo. Foi o navegador mais usado. Depois foi decaindo conforme entrou o Google Chrome, entrou o Mozilla e o Netscape desapareceu de vez. Então a ideia do Java é você rodar a mesma coisa, né, o mesmo código em qualquer plataforma. Ou seja, ele tem que ser altamente portável. Ele pode ser executável em qualquer sistema operacional, mantendo a mesma aparência e o mesmo comportamento. Tá? Outra vantagem que tem do Java é que nem eu falei há um tempo atrás, todas as funcionalidades, tudo que você fizer agora para essa versão do Java vai estar compatível com versões futuras, que foi um caso de algumas linguagens, isso não aconteceu, e se não acontece isso, é um pesar para aquela linguagem. Tá? Reuso. A linguagem Java ela trabalha profundamente com orientação a objetos. Tá? Não é a linguagem mais orientada a objeto existente, mas é uma linguagem bem orientada a objetos. Você pode usar todos os conceitos de orientação a objeto. E essa linguagem permite que através do uso de orientação a objetos, você pode reaproveitar mais o seu código. Tá? Existem um tipo de componente no Java chamado Java Bean, que é um conceito. Na verdade, a gente cria a classe com algumas características e essa classe se torna um Java Bean. E o Java Bean ele pode ser reusado em qualquer outro sistema, tá? Por causa desse conceito bem encapsulado, né? As coisas bem encapsuladas. Vamos seguir aqui. Quando a gente faz um programinha feito em Java, o que nós vamos escrever? Nós vamos escrever o código fonte, que é esse arquivinho com o nome .java. Então, nosso código é escrito nesse arquivo com a extensão .java. Está errado aqui, está J maiúsculo, mas é J minúsculo. Tá? Então, esse programa, numa linguagem comum, ele tem que ser compilado, ou seja, ele vai ser traduzido de linguagem Java para código de máquina. Vai ser traduzido para código de máquina, que é um código que é difícil do ser humano entender. Os programadores lá de 60, 50 anos atrás, eles entendiam, tinham que entender código de máquina porque era feito dessa forma. Mas aí com as novas linguagens, não foi mais necessário as pessoas entenderem mais código de máquina. Então, o Java é feito nessas linguagens de alto nível, né? É uma linguagem de alto nível, e cabe ao compilador traduzir o que você escreveu nessa linguagem de alto nível para código de máquina. Hoje a gente só usa código de máquina quando vai programar um determinado chip, por exemplo, quem trabalha com chips da microchip, podem, sei lá, tem
um chip lá, um chamado PIC 16884, uma coisa assim. Quem trabalha com engenharia elétrica, engenharia eletrônica, usa esse chip para diversos projetos. Então, para programar nesse chip, você tem que usar código de máquina. É claro que já existem IDEs para programar nesse chip, que você programa em C ou em Assembly, que é um correspondente ao código de máquina, só que com nomes, né? E fica um pouco mais fácil de programar. Se não fosse essas IDEs, o programador teria que saber código de máquina. Bom, uma vez traduzido para código de máquina, o código de máquina, ele é para cada plataforma, o código de máquina funciona de uma maneira, tá? Então você pega o programa, traduz para código de máquina, quem faz esse papel é o compilador, e aí, uma vez na plataforma, com aquele código de máquina, ele pode ser executado. Só que o James Gosling tinha um problema, ele não podia traduzir o código-fonte para todas as plataformas. Até porque existiam plataformas que ainda estavam em fase de testes, tem plataformas que ainda vão surgir, então não dá para você fazer uma coisa que roda em tudo se você tiver que recompilar em toda a plataforma. Qual que foi a ideia do James Gosling? Ele planejou trabalhar de uma maneira diferente. Ao invés de traduzir o programa para código de máquina de uma plataforma específica, ele criou um sistema que traduz o código de máquina para uma língua baixo nível, como se fosse uma língua de máquina, mas ela é uma língua genérica, é como se fosse um inglês da vida, um Esperanto da vida. Entendeu? Então ele vai traduzir o Java para uma língua mais genérica de baixo nível. E aí tem uma plataforma aqui pequenininha chamada Java Virtual Machine, que aí sim, existe uma Java Virtual Machine para cada arquitetura. Então tem Java Virtual Machine para Linux, Java Virtual Machine para Windows, Java Virtual Machine para DOS, Java Virtual Machine para Android. Então cada plataforma faz a sua Java Virtual Machine. E o que faz essa Java Virtual Machine? Ela interpreta em tempo de execução o código que é baixo nível dessa linguagem mais genérica do Java, tá? Para o código de máquina. Então ele não tem que traduzir tudo para o código de máquina. Ele só vai pegar do código que é baixo nível, que já está semi-traduzido, né? Ele pegaria de um inglês ali, um latim, né? Vamos dizer que o latim é mais baixo nível. Então ele traduziria do latim para a língua daquela plataforma, para o código de máquina daquela plataforma. E é um interpretador, ele faz isso em tempo de execução, ou seja, você nem percebe, tá? Existe um pequeno delay aí, ele é uma execução, uma linguagem que no momento que você trabalha com Java é um pouco mais demorada, né? A execução é um pouco mais lenta do que um código feito em C, isso é fato, tá? Porque o C é traduzido para o código de máquina de baixo nível da plataforma e é executado diretamente. O Java é traduzido para um código genérico, né, de baixo nível também, genérico, e aí é interpretado desse código genérico para o código de máquina da plataforma. Então a execução ainda depende dessa interpretação, que pode demorar um pouquinho mais. Para a gente e para os programas que a gente vai fazer, essa diferença é pífia, a gente nem percebe, tá? Mas dependendo da aplicação fica perceptível sim. Bom, uma vez na JVM, você pode visualizar a execução do seu aplicativo, as telas, tudo que existe. Como eu havia falado, tem outros sabores do Java. A gente baixou o Java Standard Edition, baixamos e instalamos ele. Mas existem outros dois sabores. Tem o Java Enterprise Edition e o Java Micro Edition. O Java Micro Edition era para plataformas pequenas, né? Celulares, PDAs, câmeras, etc. Só que com a vinda do Android, esse cara aqui praticamente desapareceu. A gente dificilmente você vai ver um código feito em Java Micro Edition recente, tá? Esse Java Micro Edition existia antes dos aparelhos Android. Todos os aparelhos de celular rodavam aplicações Java, que na verdade rodavam aplicações Java Micro Edition, tá bom? Esse Java Enterprise Edition é a versão corporativa do Java. É um Java SE, só que com algumas melhorias. Tem um monte de outras bibliotecas e APIs para poder conectar com vários clientes conectando ao mesmo tempo, distribuir essas informações, etc.
Então, o Java Enterprise Edition a gente usa para criar softwares, na verdade, criar sites que vão responder a diversas solicitações, gravar informações em banco de dados, transacional, é mais sofisticado, tá? Vamos começar com esse Java SE. Quando vocês criarem um arquivo fonte, esse arquivo código do Java, o arquivo código do Java ele vai conter uma classe, tá? Ele pode até conter uma interface, alguma outra coisa, mas normalmente ele vai conter uma classe, e essa classe vai ter métodos ou funções. Todo o código que vocês digitarem, vão estar dentro desses métodos, tá? Você não vai digitar código fora dos métodos. Fora dos métodos, você pode até declarar variáveis, mas não digitar código, tá bom? Então, todos os códigos que vocês digitarem tem que estar dentro desses métodos aqui, dentro desses bloquinhos laranja. Aqui está a estrutura, né, a anatomia de um arquivo Java. Então, digamos que a gente tem um arquivo, e esse arquivo ele vai ter uma classe chamada círculo. Vou ver se dá para vocês verem aí na tela, acho que dá. Vai ter uma classe chamada círculo. Dentro dessa classe, se vocês perceberem, está escrito assim, public class círculo, private raio, está errado, falta um int aqui ou um float, acho que eu esqueci na hora que eu digitei isso aqui. E depois, está vendo? Ó, public float perímetro, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Esse daqui é uma função, uma declaração de uma função, no caso é um método, que é uma função ligada com o objeto. Quando a gente entrar em orientação objeto, eu vou explicar a diferença. Aqui dentro da função tem código, tá vendo? Float resultado, resultado igual a alguma coisa, aqui 2 vezes matp vezes raio, return resultado. Então, isso aqui é um código, ele vai fazer um processamento e ele está dentro da função. Tá? Mais embaixo tem aqui, ó, public área, outra função, também tem um código aqui, pi vezes matPower, raio 2, ou seja, ele vai elevar o raio ao quadrado e multiplicar por pi e depois retorna todo esse negócio aqui. Então isso aqui também é uma função, também tem código. Tá? A palavrinha public significa que todos podem acessar, nós vamos usar public para declarar as classes e para declarar as funções, por enquanto. Tá? Toda classe a gente cria dentro de um pacote. Se eu não especificar, ele vai entender que o diretório atual é o pacote. Tá? Se eu especificar, eu dou o nome de qual estrutura ele está guardado. Na verdade, isso aqui é uma estrutura de pastas. Significa que está numa pasta chamada FATEC, e dentro da pasta FATEC tem uma pasta chamada edu, e dentro da pasta edu tem esse arquivo, esse texto aqui, contendo toda essa estrutura. Tá bom? Para a gente criar uma classe, nós vamos botar lá public, a palavrinha mágica class, que é uma palavra reservada do Java, e o nome da classe. Feito isso, nós vamos abrir uma chave, que é para indicar que abriu um bloco de código, e a gente vai colocar tudo dessa classe dentro desse bloco de código, tudo dentro dessa chave aqui. Não sei se dá para ver direitinho, mas aqui ó, no finalzinho, fecha a chave. Ó, vamos ver as chaves aqui. Abre essa chave, private raio tal, criou uma função, abriu essa outra chave, então abriu um outro bloco de código dentro desse bloco de código existente. Aí tem essa chave que fecha, está fechando essa daqui, ó. Essa daqui abre, essa aqui fecha essa. Então isso aqui delimita um bloco de código, que é o bloco de código dessa função. Aí tem uma outra função, abre a chave aqui, também tem um código aqui, fecha a chave, está fechando essa chave dessa daqui que abriu, está dentro, ou seja, esse conteúdo dentro da chave pertence a essa função. E no finalzinho aqui embaixo, tá pretinho, tá meio apagadinho, tem uma outra chave fechando, que fecha essa chave da classe. Então essa chave da classe está sendo fechada aqui embaixo, ou seja, tudo isso aqui está dentro do bloco de código da classe. Tá? Tudo isso aqui está dentro do bloco de código da classe, que começa aqui e termina aqui embaixo. Declaração da classe. Então, quando a gente for declarar a classe, vamos colocar lá public, o nome da classe, um nome para a classe. Vamos para uma regra de ouro, tá? Todos os nomes de classe começam com a letra H. Desculpa, com a letra H, não, desculpa. Começam com a letra em maiúsculo.
tá? Então, todos os nomes de classe a gente começa com a letra em maiúsculo. Então, Hello World é um nome de classe, opa, H você põe em maiúsculo, tá bom? Aqui eu não coloquei propositalmente, o Hello World está em minúsculo, não está? Tá vendo? O Hello World está tudo em minúsculo aqui bonitinho. Vocês estão vendo que Hello é uma palavra e Word é outra palavra. Quando é pequenas as palavras, não tem problema. Mas quando as palavras se tornam palavras muito grandes, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada soma salarial dos últimos 12 meses do ano corrente. Então, se eu botar tudo isso em uma única palavra, sem usar nenhuma espécie de separação, só compartilhar uma tela aqui para mostrar isso para vocês. Notepad, plus. Vamos colocar aqui, ó. Digamos que a gente esteja fazendo isso aqui, ó. Vamos criar uma variável em Java, tá? Vamos deixar public não, vamos colocar aqui, ó, public class hello world, ó. O H em letra maiúscula, porque é uma classe, então toda classe começa com letra maiúscula, tá? Vamos criar uma variável aqui inteira, depois eu vou explicar o que é isso inteiro, e vamos colocar o nome da variável, soma todos os meses do ano atual. Estão vendo? Se você bater o olho com uma variável desse tamanho aqui, desse jeito, ela é bem difícil de entender. Então, no Java não, nas linguagens, os programadores costumam separar essa informação. Eles costumam separar essa informação. Como que se separa? A gente tem duas formas de separar. Ao invés de a gente escrever assim, nós podemos escrever dessa forma. Soma todos meses do ano atual. Estão vendo aqui o underscore? É um jeito de separar. Em algumas linguagens, como linguagem C, linguagem Python, é separado dessa forma, com underscore. Tá? Na linguagem Java, nós entramos em consenso que não vai ser assim. Tá bom? Na linguagem Java, para separar as palavras, ao invés da gente usar o underscore, estou vendo aqui, ó, usando o underscore novamente, nós vamos separar as palavras usando uma sintaxe chamada camel case. Significa o seguinte: o início de cada nova palavra nós vamos escrever com letra maiúscula. O princípio é, tudo se escreve com letra minúscula e as próximas palavras, né, a gente vai escrevendo as primeiras letras com letra maiúscula. Então, você põe lá, soma todos meses do ano atual. Então, dessa forma, vamos apagar as outras aqui para vocês visualizarem. Dessa forma, vocês conseguem bater o olho nessa variável e ler o que tem escrito nela, sem você precisar gastar muito esforço para isso. Aí você fala, mas é só um pouquinho de esforço para uma variável. Um programa grande de 50 mil linhas pode ter 1000 variáveis, 2000 variáveis. Então, se você gasta 5 segundos aí para entender essa variável, você vai gastar 10.000 segundos para entender todas as variáveis do seu programa, entendeu? Então, essas diferenças, elas tornam a nossa habilidade de programar e entender os códigos bem melhor, né? Ela melhora a nossa habilidade. Ou seja, a nossa classe, Public Class Hello World, também a gente tem que escrever da mesma forma. O W, que é uma outra palavra, né, a gente coloca em letra maiúscula. Tá? Então, a regra do Java, regra de ouro, tudo se escreve em minúsculo, a não ser as próximas letras, as primeiras letras das próximas palavras, tá? Que a gente vai usar uma sintaxe chamada camel case, case do camelo, né? Por causa dessas corcovas aqui. E então tudo se escreve em minúsculo, tá? Variável começa com minúsculo, tudo começa com minúsculo, se escreve em minúsculo, com exceção das primeiras letras das palavras adjacentes, tá bom? E a outra exceção, né, do tudo minúsculo é que a primeira letra da classe é em maiúsculo, tá? Então essa é uma regra de ouro do Java que facilita bastante para a gente entender os códigos em Java. Toda essa regra de ouro está escrita num documento chamado Java Code Conventions. Esse documento é um documento pequenininho, deve ter umas 10 páginas ou 17 páginas no máximo. É um documento antigo, foi feito pela Sun.
onde especificam diversas regrinhas do Java. Se você seguir essas regrinhas, você vai escrever programas que os outros vão entender, e se você ler essas regrinhas e entendê-las, você vai conseguir entender os programas dos outros mais facilmente. Bom, vamos lá, continuando com a nossa apresentação. Deixa eu só tirar a janela do texto daqui. Então, a classe funciona dessa forma. Quando vocês criarem uma classe, vocês vão criar a classe public class hello world, por exemplo. E lá dentro dessa classe, ela vai ter uma função principal, que é esse aqui, ó, public static void main string args, abre e fecha colchetes. Vocês vão ver às vezes o colchetes daqui, às vezes aqui também serve. Fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Aqui você vai colocar o seu código para rodar, tá? Essa é a função principal. Por enquanto, vai ter que decorar. Algumas coisas a gente pode entender. Por exemplo, public significa que ele é public e tem que ser public. Se não for public, não funciona. Tá bom? O void significa que essa função, depois de executada, não vai retornar nenhuma informação para quem chamou ela. Argumentos de parâmetros de método. Esse cara aqui significa que essa função precisa receber uma lista, um vetor de strings para poder rodar. Esse vetor vai ser passado automaticamente. Depois a gente vai ver a aplicabilidade dele. E esse main é o nome do método, é o método principal. Quem já programou em linguagem C tinha que lidar também com um método chamado main. Então está meio acostumado aí. Vamos lá. Apresentação de slides. Continuando. Sintaxe do Java. Cada instrução que você tiver no Java termina com ponto e vírgula. Se você precisar fazer um comentário, como eu fiz no meu programa, a gente fez aqui, deixa eu passar o Notepad para cá, como a gente fez aqui, ó, barra barra que é meu case, barra barra Java Conventions, são comentários. Esses comentários, eles determinam que o que está naquela linha, né, esses comentários de linha, significa que o que está depois desse barra barra aqui vai ser ignorado. Ele não vai ser traduzido pelo compilador. Então o compilador não vai traduzir isso aqui para código de máquina ou aquele código genérico lá que eu falei para vocês. Tá bom? Tem também esses delimitadores de bloco. Às vezes a gente precisa escrever comentários maiores, né, comentários com mais palavras ou com mais linhas, então a gente usa esse tipo de delimitador. Barra asterisco, põe o seu comentário aqui dentro e termina com asterisco barra. Então todo esse comentário vai ser ignorado pelo compilador. Blocos de código que a gente viu começam com abre chaves e terminam com fecha chaves, tá? A linguagem Java, ela herdou isso tudo que vocês estão vendo da linguagem C. A linguagem C funciona desse jeito, tem essa mesma sintaxe. Em algumas outras, quer dizer, todas as linguagens têm a sua forma de comentar, a sua forma de abrir e fechar bloco de código. Outras linguagens que também herdaram da linguagem C é a linguagem PHP, a linguagem JavaScript, a linguagem PHP, Java. Eu me lembro dessas três, tem mais outras também, tá? Existem algumas linguagens que são um pouco diferentes, o princípio é o mesmo, mas elas têm umas diferenças, como a linguagem Python, ela não tem delimitador de blocos de código, tá? Na verdade, o bloco de código é determinado pela tabulação, quando você joga as coisas para dentro, quer dizer que está dentro do bloco de código. Tem a linguagem Pascal, que usa begin e end ao invés de bloco de abertura e fechamento, tá? E a Basic também usa begin e end if, end while, essas coisas. E no Java tem uma outra coisa que a gente faz, que é a declaração de variáveis. A gente pode declarar qualquer variável dentro de bloco, dentro de funções ou métodos, ou dentro da classe também. A variável a gente pode declarar dentro da classe, fora de uma função. Para declarar uma variável, você bota o tipo da variável e o nome da variável. E não esquece do ponto e vírgula no final. A gente também pode declarar e inicializar essa variável. Depois eu mostro como que a gente faz isso. Exemplos de comentários. Só para dar um aviso, pessoal, nós vamos fazer essa aula até a gente compilar o primeiro código. Aí a gente encerra, tá? Depois a gente continua na semana que vem. Vamos
Vê uns exemplos de comentário aqui, ó. Public class, principal, né? Abre chaves, barra, barra, exemplo de comentário de uma linha, barra, barra. Observe que o nome da classe está com a primeira letra em maiúscula, é verdade. Aqui uma declaração de variável, int espaço i, ponto e vírgula. Então, estou declarando essa variável e poderia colocar um barra, barra depois para falar assim, ah, essa variável refere-se a sei lá, um contador para checar os elementos da matriz, por exemplo. Então, a gente pode ter essas variáveis, né, sendo declaradas e pode colocar comentários do lado delas, é bem saudável. E para esse tipo de comentário barra barra aqui, que é o comentário de uma única linha. O que está à direita é ignorado, tá bom? Aqui embaixo você tem um exemplo de comentário feito com mais de uma linha. Nesse caso, você abre barra asterisco, põe quantas linhas você quiser no comentário e fecha com asterisco barra. Tá bom? Esse daqui é o mais indicado para você usar fora da linha, né? Ao invés de você fazer, se você for fazer comentários à direita da linha, você usa esse barra barra. Qualquer outro tipo de comentário, você tenta usar esse daqui, porque esse aqui evita erros de sintaxe. Depois eu vou explicar um exemplo. Aí nós vamos declarar a função principal daquela classe, que é o public static void main, abre parênteses, string, abre colchetes, fecha colchetes, espaço args, fecha parênteses, abre chaves. Tá? Isso aqui, vocês vão digitando aí umas 60 vezes, vocês vão decorar. E aqui o primeiro comando. Para exibir alguma coisa na tela, a gente usa o comando systemout.println. System.out.println. Depois a gente vai ver que o out é um objeto do system e o println é uma função do out. Tá? Então, system.out.println, abre parênteses, todas as funções você abre parênteses para executar, e aí você passa o texto ou o número que você quer jogar na tela. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá bom? Fecha o bloco de código do static void main e precisa fechar também o bloco de código da classe. Você está fechando aqui embaixo. O camel case é uma prática conhecida para escrever palavras juntas, que foi o que eu expliquei para vocês, tá? O camel case, só uma dica, ele foi criado por causa de alguns programadores que eles programavam em ambiente Unix e tinham uma certa dificuldade em alguns terminais para conseguir digitar o underscore. Eles tinham que, sabe aqueles comandos, você tem que botar Ctrl, aperta o Alt direito, Ctrl esquerdo, Alt direito, o print screen e o underscore, para você conseguir botar o underscore na tela. Então, alguma coisa desse tipo, né? Você tem que usar quase as duas mãos e o pé para conseguir botar o underscore na tela. Então, eles por falta dessa dificuldade, eles acabaram criando a ideia do camel case. Tá? Eles começaram a difundir a ideia do camel case para separar as palavras. O Java tem alguns comandos que são nativos, né? Que nem esses daqui que vocês estão vendo. Esses daqui são da versão 7. Versão 8 tem mais algumas coisas, tá? E não precisa se preocupar em decorar isso aqui vocês vão aprendendo ao longo do tempo. O que vocês precisam se preocupar é não criar variáveis com esses nomes aqui. Como os nomes estão todos em inglês, é fácil, é só criar as variáveis com nomes em português. Você vai fugir dessa lista. Por enquanto, depois vocês podem ir criando em inglês. Vocês vão se acostumando com o que pode e o que não pode fazer. Nem criem funções com esses nomes também, tá? Tipos de variáveis, vou pular esse tipo de variáveis e a gente vai ver isso daqui na próxima aula. Deixa eu só, porque isso aqui demora uma meia hora para explicar. E se a gente for falar delas agora, vai demorar mais tempo. Vamos trabalhar com a variável que guarda número inteiro, que é essa variável chamada int aqui. Aí na próxima aula eu vou dar uma aula legal sobre variáveis. Me lembra de falar de tipos de variáveis na próxima aula. Então, para a gente exibir alguma coisa, a gente vai usar o systemout.println, tá? E para capturar, se eu quiser pedir para o usuário digitar a idade dele, por exemplo. Para capturar, nós temos que montar um objeto na linguagem Java. Para montar o objeto, a sintaxe é essa daqui. Você dá o nome da classe, que a gente vai ver que a classe é como se fosse o carimbo que gera objetos, tá? O nome da classe, um nome de variável para guardar o objeto, igual a new e o nome da classe novamente. Então, a classe que a gente vai usar para criar objetos que pegam coisas do usuário é essa classe scanner aqui. Existe também outras formas de você pegar os objetos, os dados do usuário. Você pode pegar utilizando o JOptionPane
e algumas outras maneiras, tá? Mas o scanner é um jeito bem legal de fazer isso. E a sintaxe é essa: scanner, nome de uma variável, pode ser o nome que você quiser, igual a new scanner. Abre parênteses, system.in, fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse system.in é o seguinte: quando a gente cria o objeto scanner, eu preciso dizer de onde que ele vai pegar as informações. Poderia estar passando para ele, ao invés do system.in, eu poderia estar passando um arquivo, um acesso de um arquivo. Então ele pegaria as informações do arquivo. System.in é o teclado, então ele está pegando as informações do teclado. Tá? Uma vez que eu criei esse objeto, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Então, a primeira vez que eu vou usar, por exemplo, eu ponho lá o nome do objeto, ponto, e o tipo de informação que eu quero pegar. Se eu quero pegar um número inteiro, eu vou usar nextInt. Se eu quero pegar um número com decimais, eu vou usar nextFloat. Se eu quero pegar um texto, nextLine. Tá bom? E aqui à esquerda, eu tenho que ter uma variável para receber a informação que o usuário vai digitar. Quando esse comando é executado, ele para a execução do programa e fica esperando o usuário digitar alguma coisa. Assim que o usuário digita e bate Enter, a informação que ele digitou vai ser passada para a variável que está aqui à esquerda. Tá? Como a gente vai trabalhar com número, a variável sempre do tipo numérico, e a gente vai usar o nextInt. Aí nas próximas aulas a gente trabalha com string, float e outros tipos de variáveis. Então aqui está a explicação da classe scanner, né? O tipo de informação que você deseja obter do usuário. Se você quiser pegar um inteiro nextInt, se quiser pegar um texto nextLine, só que a variável que você vai usar tem que ser do tipo texto. Se quiser um número flutuante, nextFloat, só que a variável que você vai usar tem que ser do tipo float, tá bom? O Java ele é uma linguagem que tem a declaração ela é bem rígida, você não pode declarar uma variável de um tipo e usar de outro tipo, a não ser em questão de herança, depois a gente vê isso daí. Mas os tipos, pelo menos os tipos primitivos, eles são bem rígidos, tá? É diferente da linguagem Python. A linguagem Python, a declaração é mais flexível, quer dizer, você não precisa declarar a variável, assim que você usa a variável, ela já assume aquele valor. No JavaScript, a variável pode começar sendo inteiro, depois ser um flutuante, depois ser uma string, então ela é mais flexível ainda. No Java, não. Você tem que determinar o tipo da variável. Vamos criar agora o nosso primeiro programa. Tá? A gente não vai usar orientação ao objeto, nós vamos criar uma classe e colocar o código main nessa classe. E dentro desse código main a gente vai fazer alguma coisa. Bom, vamos criar um programa simples que solicite ao usuário para digitar dois números e vamos mostrar a soma deles. Então nós vamos seguir as etapas abaixo. Primeiro, nós vamos criar um arquivo texto com o nome do programa e a extensão .java. Eu vou fazer isso no meu Notepad++. Então vamos criar aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Vamos mudar o nome do arquivo, o nome da classe, desculpa, para soma números. Tá? E vamos criar a função main. Public static void main. String. O colchetes pode ficar aqui. Só diminuir um pouco a tela aqui. String args. Ou o colchetes pode ficar aqui. Fica a critério de vocês. Sempre que você abrir uma chave, já fecha ela para você não errar e deixar de fechar a chave no futuro. Isso vai economizar tempo de trabalho e dor de cabeça. Que mais? Aqui dentro, para a gente pedir a soma de dois números, primeiro eu preciso orientar o usuário para o que ele vai fazer. Então vamos colocar uma mensagem. System out line. Vamos mostrar para o usuário sobre o que é esse programa, para facilitar a vida dele. Programa soma números. Depois, nós vamos pedir para o usuário digitar um número. Printout, system out println. Só uma coisa aqui, preste atenção nesse println. Tá vendo esse ln aqui no final? Esse ln, eu posso botar com o ln ou sem o ln, tá? A diferença é que o ln, se eu usar o ln, ele já escreve o texto e já pula a linha automaticamente. Então, o próximo texto já vai aparecer na linha de baixo. Se eu não colocar o ln, o próximo texto vai aparecer à direita desse daqui, tá? Do texto anterior. Vamos pedir para ele digitar um número. Digite um número. Tá bom?
Agora nós vamos precisar pegar os números, e para isso nós vamos usar o scanner. Scanner, scan, igual new scanner, system.in. Tá? Scanner, scan, estou declarando a variável, igual new scanner, estou dizendo que vai ser um objeto do tipo scanner, e esse objeto vai pegar as coisas do teclado. A gente pode fazer desse jeito, tá? Ou, vou fazer de outro jeito aqui para vocês verem comentado. A gente pode declarar primeiro a variável e depois atribuir o valor a ela. New scanner system.in. Tá? Se vocês fizerem isso aqui, vou botar como em comentário aqui, tá? Esse aqui não está sendo executado, tá bom? Isso aqui é comentário. Isso aqui chama-se declaração. Quando a gente for falar de variáveis, eu acho que eu vou passar isso aqui de novo. Isso aqui chama-se inicialização. Então, aqui eu estou declarando uma variável. Aqui eu estou declarando uma variável e aqui eu estou inicializando o valor dela. Tá? Nesse caso, a gente declarou e inicializou. Declara e inicializa no mesmo lugar. A gente declarou e inicializou no mesmo ponto. Tá bom? Deixa eu fechar aqui o comentário. Tá vendo? Já ia esquecer de fechar o comentário e ia dar problema. Então, toda vez que eu abrir alguma coisa, eu já coloco o símbolo de fechamento para não dar problema. Prestem bem atenção, eu vou apagar essa parte, tá? Só para não confundir vocês. Uma vez que eu criei a variável scan, ou a variável do tipo scanner, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Então vamos usar para pegar um número primeiro. Então next int. Percebam que o next é uma palavra, int é outra palavra. Então o i do int começa com letra maiúscula. Tá? Muito bem. Feito isso, ele para a execução e espera o usuário digitar um número. Aí o usuário digita lá, por exemplo, 23. O número 23, ele vai ser o resultado dessa expressão aqui. Então, vai executar, essa expressão vai resultar no número 23, que é o número que o usuário digitou. Se o usuário digitar 5, resulta em 5. Muito bem. A gente precisa colocar esse número em algum lugar. Então, nós vamos colocar numa variável, vamos criar uma variável N1, vamos chamar de N1, ou podemos chamar de número 1, ou podemos chamar de num1, ou podemos chamar de A, ou podemos chamar de X, fica ao critério de vocês. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem nessa variável. Tá? Só procurem utilizar nomes semelhantes à função da variável, né? ao que ela vai fazer, ao propósito dela, para facilitar na sua vida futura. Então a gente vai pedir um número, né? Pedimos um número, digite um número, e a gente está pegando um número. Uma vez que ele digitou e bateu Enter, o número que ele digitou vem para a variável. Então está aqui armazenado nessa variável e a gente pode usar futuramente. Vamos pedir para ele digitar outro número. Vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo, e a gente põe aqui, ó, digite outro número. Tá? Para instruir o usuário. Uma vez que ele sabe que tem que digitar outro número, vamos colocar outro número em outra variável. Então nós vamos fazer outro nextInt, e só que agora nós vamos colocar na variável chamada num2, número 2. Presta bem atenção, eu não estou usando novamente o objeto, eu preciso declarar isso aqui de novo? Não, não só não preciso, como não devo. Tá? Então, uma vez que eu declarei, esse objeto pode ser usado até o final do meu código. Então, peguei o número 1, mostrei para o usuário uma mensagem para digitar outro número, peguei o outro número. Agora, para fazer a soma, o que me resta é somar um com o outro. Então, nós vamos somar o número 1 com o número 2. Tá? O resultado disso, digamos que o usuário digitou 23 aqui e digitou 12 aqui. Nesse aqui, né? Digitou 23 nesse aqui e digitou 12 nesse aqui. Então, 23 com 12 dá 45. Não, 35. Então, o resultado dessa expressão é 35. E nós vamos colocar esse resultado numa outra variável, para facilitar a nossa vida. Perceba que o nome da variável é resultado, até para a gente entender para que ela serve no futuro. Então, guardamos o resultado da soma dos dois números nessa variável. E agora a gente pode jogar essa variável para a tela. A gente também pode terminar o programa sem falar nada para o usuário. Né? A gente põe os dois números e aí a gente fala, tá bom, fim do programa. O usuário só vai ficar frustrado. Então o ideal é a gente mostrar para ele o resultado, o propósito do nosso programa, né? Por que o nosso programa existe. Então a gente vai descrever para ele assim, ó, soma
dos números e vamos colar o resultado aqui. Tá bom? Muito bem. Feito isso, o nosso programa está pronto. Eu vou só tirar umas linhas aqui. Eu fui colocando. Essas linhas, elas são boas. É bom a gente adicionar umas linhas a mais, porque facilita a compreensão, tá? Eu vou digitar, ó, digite outro número, eu vou deixar separado. Vocês estão vendo aqui, tá? O programa tá legal, mas ele pode ainda ser melhorado. Tá certo, tá? O que vai acontecer é que ele vai imprimir um número na tela, vai declarar o scanner, depois vai pedir para o usuário digitar um número. Só para uma questão de estética, a gente pode colocar esse digite um número depois da declaração do scanner. Então, a gente coloca ele aqui. Porque o que acontece? Fica lá inicializado o scanner e depois a gente mostra na tela e pega o número que o cara está digitando. Mostra na tela o pedido para o outro número e pega o número que o cara está digitando. Fica esteticamente mais bonito, tá? Mas as duas formas estão corretas. Tá bom? Muito bem, agora a gente precisa salvar esse arquivo. Vamos salvar esse arquivo no arquivo .java. Um detalhe, uma outra regra muito importante que tem no Java. São poucas regras, mas elas são importantes. O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe pública. Então, se você tiver uma classe pública no seu arquivo, esse arquivo tem que ter o mesmo nome dessa classe. Então, nós vamos criar um arquivo chamado soma números, inclusive com as letras maiúsculas e minúsculas certinho, e a extensão .java. Tá? Regra importante essa. Então, vamos salvar esse arquivo aqui. Clicar no salvar. Eu vou salvar lá no Drive C. Eu gosto de salvar bem próximo à raiz para facilitar bastante o meu trabalho. Vou criar uma pasta aqui chamada curso. Curso. Dentro dessa pasta curso, eu vou salvar soma números.java. Deixa eu só mudar a extensão aqui, para ele não botar txt no final do nome do arquivo. Soma números.java. Salvei. O próprio Notepad++ já entende que é a extensão Java, então ele já muda a corzinha de algumas coisas para ficar mais fácil. Bom, senhores, vai dar um pequeno erro na hora que a gente compilar, porque este cara aqui a gente precisa trazer para a nossa classe, e a gente não está trazendo. Vamos ver o erro e depois eu mostro como é que a gente resolve, vai ficar mais legal. Tá? Vamos continuar a apresentação, fizemos o programa, né? A classe pública tem que ser idêntica ao nome do arquivo, criamos o método main, colocamos o código no método main. Agora, nós vamos criar um arquivo, criamos o arquivo, criamos um diretório, eu criei um diretório curso aqui, só que eu criei uma pastinha, né? É a mesma coisa, tá? Poderia ter criado pela linha de comando. E depois que criou pela linha de comando, nós vamos, salvamos aqui o Java, tá? Aqui está a parte do programa, a outra parte do programa, que a gente já fez também. E fica bonitinho no Notepad, que eu estou botando passo a passo. Lá chama-se soma números, aqui só chama soma, tá? Só fica atento aí. Agora nós vamos lá para a linha de comando e nós vamos compilar o programa. Então vamos abrir a linha de comando. Eu preciso compartilhar essa linha de comando com vocês, senão vocês não vão conseguir ver. Command prompt. Com dois N's. Prompt de comando, então aqui você vê minha linha de comando. Vou aumentar um pouquinho a tela para deixar bonito. Muito bem. Na linha de comando, deixa eu ver se consigo aumentar essa fonte aqui. Propriedades, fonte. Vamos aumentar um pouquinho. Não aumentou não. Só diminuir aqui, deixar o tamanho da janela. Pronto. Na linha de comando, nós vamos entrar naquela pasta que a gente criou. Eu vou usar o comando cd/curso. Tá? Ou melhor, vamos fazer direitinho. Mudar para o Drive C. C, dois pontos, bate Enter. Mudou para o Drive C. cd/, ele vai lá para a raiz do Drive C. Ele vai lá para o comecinho do Drive C. Como foi aqui que eu criei, eu vou digitar cd curso. Tá? E se eu tiver dúvida? Se eu não sei se foi aqui que eu criei? Vamos lá, cd/, está lá na raiz. Vamos digitar dir. Aí você vê todo o conteúdo que tem no seu diretório.
tá? Inclusive os diretórios que foram criados. Se você vai observar, ó, tem um diretório chamado curso aqui. Então, para a gente entrar nesse diretório, cd curso, tá bom? Muito bem. Agora, se a gente olhar aqui, ó, cd curso tem o arquivinho somanúmeros.java. Nós precisamos compilar esse arquivinho. Compilar, na verdade, é transformar esse arquivo em código, é aquele código genérico que eu falei para vocês. Deixa eu só ver um negócio aqui no chat. Antônio, acho que está ocorrendo problema. Para nós, a janela do Notepad está aparecendo na frente de tudo. Resolveu, tá? Resolveu. Deixa eu só mudar, mas é verdade. Prompt de comandos, Notepad, tá jóia. Então, vamos compilar esse soma números aqui. Para compilar, a gente tem um comandinho chamado javac, e aí você digita javac espaço soma números. Como eu falei para vocês, vai dar erro. Tá? Eu não gosto de fazer as coisas perfeitas, porque as perfeitas sempre funcionam. Aí o nosso sempre dá erro. Então vamos fazer com dando erro, que é exatamente como vai acontecer o de vocês. Ó, na verdade nem deu aquele erro, deu outro erro. O comando javac não é reconhecido. Por quê? Porque a gente instalou o Java, mas eu não coloquei o Java dentro do path. Putz, cara, isso é complicadinho de fazer. Mas eu vou ensinar para vocês. Tem uma variável do sistema operacional chamada path. Essa variável, ela diz aonde que o sistema operacional tem que procurar os arquivos. Então, quando você digita assim, asneira, o sistema operacional vai procurar em todo o disco rígido por um arquivo chamado asneira? Não, ele só vai procurar nesses diretórios que você indicou no caminho do path, que chama path. Se você quiser ver o path, você digita assim, ó, echo espaço path. Echo é ECHO, tá? Desculpa. Echo porcento path porcento, tá bom? Aí ele vai te mostrar o que está no caminho do path. Tá vendo aqui, ó? Tudo que você digitar de comandos, ele vai procurar no Windows System 32, Windows, Program Files, Skype, Brackets, Git, Ruby 2364, appdata, tal. Mas está faltando aqui o diretório do Java. Ou seja, se eu digitar todos os comandos do Java, o Java é capaz de ter javac, JRE, essas coisas, ele não vai conseguir localizar porque não tem o diretório do Java. Então nós vamos colocar o diretório do Java aqui no path. E temos duas formas de fazer isso. Tá? Primeira, nós vamos achar o diretório do Java. Então vamos pegar o Explorer. Vou colocar o Explorer aqui na frente. Pronto. O meu Java nós instalamos dentro do arquivos de programas, 32, acho que é aqui, arquivos de programas, tem um diretório chamado Java. Dentro do diretório chamado Java tem os JDKs que a gente instalou. Tem esse aqui, o JDK 121. Clique, clique. Tá tudo aqui? Não. Na verdade, os arquivos que executam, né, os comandos do Java, eles estão dentro do diretório bin. Normalmente em toda instalação é assim, tem um diretório bin onde estão os executados. Então, este aqui é o caminho para os comandos do Java. Então, nós vamos copiar esse caminho, Program Files Java bin, copiar, copia esse cara aqui, vai lá no prompt de comandos e nós vamos editar essa variável. Para editar essa variável, vamos fazer assim, ó, set %path igual, set path igual %path%, ponto e vírgula, e aí você cola o caminho, tá? Se você fizer isso, ele vai editar. Então, vamos colocar aqui, ó, Enter, e vamos mostrar a variável. Digita, você vai teclando setinha para cima, ele vai mostrando os últimos comandos. Digita echo path, e ele vai te mostrar novamente o caminho do path. Se você observar agora, tem o caminho do JRE lá no finalzinho. Tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Não, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vou fazer de novo porque a tela estava na frente. Desculpa, gente. Prompt de comandos para frente. Erro meu. Então vamos limpar aqui. Vocês, para colocar a variável, o caminho lá, vocês vão copiar o caminho e vão digitar o seguinte comando: set
PF, com letra maiúscula, tá? Igual porcento PF%, ou seja, o PF vai ser o que está em PF, ponto e vírgula, e aí você cola o caminho do Java que você copiou lá. Lembra que tem que copiar até o caminho /bin, tá? Eu não vou bater Enter, porque senão ele vai colocar mais uma vez o diretório bin dentro desse comando aqui. Mas vocês vão bater Enter, você bate Enter, tá bom? Uma vez que você bateu Enter, você vai poder visualizar o caminho do path. Então a gente vai digitar echo porcento path%, e aí você vai perceber que está todo o caminho do path aqui normalmente, e no finalzinho está o caminho do Java bin que você adicionou. Agora, tudo que você digitar do Java vai executar. Então vamos ver o que tem nessa pastinha curso, dir, a gente vê o que tem na pastinha curso, e você pode digitar ó, Java C, espaço, e o nome do arquivo que você quer, somanúmeros.java. Bate Enter. Aí, tá vendo? Ele está executando, executou. O que ele achou aqui? Ele deu um erro na linha 5, no arquivo somanúmeros.java, na linha 5. Ele não conseguiu localizar, né, cannot find, localizar, este símbolo aqui. Então, cannot find symbol, este símbolo que ele está apontando aqui, esse cara chamado scanner. Não localizou, tá? E aí também foi mais para frente e também não localizou esse outro aqui também chamado scanner. Ou seja, ele não achou o scanner. Por que ele não achou? Porque, conforme eu disse, a gente tem que trazer o scanner para dentro da nossa classe. Então nós vamos voltar no Notepad++, volta no Notepad++, vamos colocar o Notepad++ em evidência agora. Lá em cima no Notepad++, nós vamos adicionar uma linha para trazer o scanner. Essa linha é import. Import java.util.scanner. Desse jeitinho aqui, tá? Java.util, tudo em minúsculo, ponto, scanner, como é o nome da classe, primeira letra em maiúsculo, tá? E no finalzinho, ponto e vírgula. Salva a brincadeira. Um segundo aí para vocês fazerem igualzinho. E pronto, está feito igualzinho, né? Agora vamos lá para o prompt de comandos na frente. Vamos colocar o prompt na frente. E aqui você vai compilar novamente. Java C, soma números.java. Bateu Enter, ele vai compilar. E se tudo deu certo, ele vai terminar sem nenhuma reclamação, nenhum aviso. Tá bom? Como que eu sei se compilou? Vamos dar uma olhada no que tem no diretório. Então você digita dir para ver o diretório. Você vai perceber que tem o arquivinho Java, somanúmeros.java, que é aquele arquivinho que você viu, e tem um outro arquivo chamado somanúmeros.class. Esse aqui é o código de máquina que eu falei, que é genérico. Então, se você digitar assim, ó, notepad somanúmeros.class, olha o que aparece para você. Tudo zoadinho, né? É o arquivo fonte que você digitou, só que transformado em código de máquina genérico. Não é um código de máquina da plataforma, é um código de máquina genérico. Tá bom? Fechamos lá o Notepad. Agora a gente precisa executar esse código de máquina genérico. Vamos dar uma olhada na apresentação para executar esse cara. Uma vez que a gente fez o Java C e o arquivinho, nós vamos executar agora Java espaço e o nome não é o nome do arquivo, tá? Não tem o ponto Java, é o nome da classe compilada. Então vamos lá, colocar o command prompt na frente novamente. Vamos lá no command prompt e a gente digita Java soma números, mas agora ó, não tem o ponto Java, tá? É só soma números mesmo, só o nome da classe. Bate Enter e pronto, vai executar. Executou. Programa soma números. Digite um número 15. Bate Enter. Digite outro número, 19. Bate Enter, ele vai jogar o outro número no num2, jogou o 15 no num1, jogou o 19, vai jogar o 19 no num2, vai colocar o num1 mais num2, 15 mais 19, 34, e vai mostrar o resultado na tela. O resultado é 34.
Ó, soma dos números é... Tá vendo esse tiozinho aqui? É porque ele não apareceu o acento. Depois eu mostro como é que a gente resolve isso. A soma dos números é 34. Terminou o programa, ele voltou para cá. Então, assim, vocês conseguiram fazer o primeiro programa de vocês. Tá bom? Deixa aqui para vocês verem. Java C, ó o exemplo como é que ficou, né? Em algumas máquinas, dependendo de como tiver configurado o Java, talvez você tenha que executar assim, Java, espaço, menos classpath, espaço, ponto, espaço e o nome que você quer, tá? Porque ele precisa incluir o diretório atual no classpath. Isso só se não funcionar da primeira vez. Se você digitar Java e o nome do arquivo não funcionar, você põe Java menos classpath, espaço, ponto e espaço o nome da classe, tá bom? Agora um exercício para vocês fazerem. São 3 exercícios, não, mais exercícios, tem mais exercícios aqui. Exercícios para vocês fazerem. Faça um programa chamado Meu Nome, o qual deve imprimir, deixa eu só botar a apresentação de slide na frente, desculpa. Voltando para a apresentação de slide. Faça um programa chamado Meu Nome, o qual deve imprimir o seu nome completo na tela, tá bom? Esse é o exercício 1. O exercício 2 é, faça um programa chamado Os Meus Dados, o qual deve imprimir os seus dados na tela, nome, nascimento, gênero e por que está cursando o curso de Tecnologia da Informação. No caso, está fazendo essa disciplina Java Básico. Depois, você tem o terceiro, que é, faça um programa que desenhe um retângulo na tela com 20 caracteres de largura e 5 caracteres de altura, utilizando o caractere cerquilha, conforme abaixo. Então você tem lá 20 por 5, tá bom? Você vai fazer um programinha que vai exibir isso na tela. Depois você vai modificar o programa anterior para escrever o seu nome dentro do retângulo, de maneira centralizada. Então você centraliza o seu nome dentro do retângulo para mostrar na tela também, tá? E por último, para deixar mais difícil, vocês vão fazer um programa, um cardápio que mostra o café da manhã, almoço e jantar para diferentes dias da semana, conforme abaixo. Então vai ter lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, café da manhã, almoço, jantar, ovos com bacon, sucrilhos, blá blá blá. E cada um das comidas de cada dia, no almoço e na janta. Tá bom? Por último, você vai fazer um programa que solicite um número inteiro e vai convertê-lo em número hexadecimal. Esse aqui, vamos pular esse aqui, porque esse aqui é mais complicadinho. Vamos trocar. Vamos fazer um exercício um pouco mais simples, tá? Vamos fazer um exercício para... Vamos fazer assim, faça um programa que solicite o... O que a gente pode pedir para o usuário? Vamos calcular. Vamos fazer um programa que solicite os dados A, B e C e calcule as raízes possíveis utilizando a fórmula de Bhaskara. Aquela fórmula de raiz quadrada, né? De raiz quadrada, não, de equação de segundo grau. Então, na verdade, nem era Bhaskara que escreveu, foi um indiano e o Bhaskara se intitulou dono disso. O Bhaskara também era indiano, mas o cara que escreveu morreu muito antes dele. A equação do segundo grau é delta, vamos chamar de D, tá? É igual B ao quadrado. B ao quadrado, vamos fazer assim, a gente poderia já utilizar outras coisas, mas vamos fazer da forma mais simples. B vezes B mais 4 vezes A menos 4B ao quadrado menos 4AC. Menos 4 vezes A vezes C. Vezes A vezes C. E depois você tem raiz 1, vamos chamar de x1, é igual a menos B mais raiz de delta. Aí raiz de delta vocês vão botar esse comando aqui, ó, mat.sqrt de delta. Tá bom? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. Então, isso aqui tudo dividido por 2 vezes A. Tá bom?
E o x2 é a mesma coisa, só que é menos aqui. Tá? Outra coisa, esse mat.sqrt vai implicar que você tem que usar o import. Lembre-se de usar o import. java.import java.util.scanner e vai ter que importar o mat também. java.util.mat, é isso? Ou é lang.mat? Agora esqueci, cara. Deixa eu ver aqui. java.util.mat. Vamos só ver se compila. Desculpa, eu não gosto de fazer essas coisas que atrapalham, né? Mas eu preciso testar aqui. Não. Não, o mat não precisa de import, não. Desculpa, gente. Acho que não precisa de import. Dessa versão 6, eu acho que já está... Tá bom. Tá certo, não precisa de import para o mat, não. Não esqueça de usar o import do... Não esqueça de usar o import do scanner. Para o mat não precisa do import, tá? E outra coisa, as variáveis não serão do tipo int, e sim do tipo float. Então vocês usarão o next float ao invés do next int, e a declaração das variáveis será do tipo float. É float ou double? Float... Ah, é double, desculpa, não é float, é double. Next double e double, tá bom? Então, esse daqui é o exercício. Eu vou colocar ele disponível para vocês. Nós vamos criar um drop canvas. Não, eu vou colocar na Academia Soft. Eu coloco lá na Academia Soft para vocês, tá bom? Senhores, então esse exercício vocês fazem aí para a próxima aula. Fazendo ou não fazendo, venham na próxima aula, compareçam na próxima aula, tá? E vamos continuar o nosso curso. E eu não consegui compilar o meu programa. Vamos aí, Matheus, você. O Júnior está ok. O Matheus não conseguiu compilar. Qual o erro que aparece, Matheus? Quando você for compilar seu programa, você tem que verificar se você consegue digitar. Se você digita Java C, entra na linha de comando, digita Java C e bate Enter. Vê se aparece uma tela assim ou se ele diz que o comando não é reconhecido. Aparece uma igual? Então tá jóia. Então vamos lá. Você está dentro do diretório curso, você digita cd/curso, para ter certeza que está dentro do diretório curso, e digita dir. Esperando a resposta aqui. Ok, mas ok, aparece a mesma coisa ou aparece outra coisa? Vou botar o chat aqui para o pessoal que está vendo o vídeo entender o que a gente está conversando. Mas ok quer dizer conseguiu compilar? Ou está no diretório? A mesma tela, joia. Então, se está com a mesma tela, ele compilou. Se tem o ponto .class aqui, é porque compilou com sucesso. Basta você digitar, se tiver o ponto .class, tem o ponto .class, é só você digitar Java espaço soma números
ponto class, sem o ponto class, só Java espaço soma números. Aí você bate Enter e ele roda. Se não rodar, aí pode ser que o código tá um pouco diferente do código que a gente fez nessa aula. Você pode me mandar, se você quiser, me manda esse código que você fez aí por e-mail, eu dou uma olhada e tento compilar aqui. Ah, tá. Então, se não tem o class, a gente precisa fazer assim, ó, digita Java, espaço, soma números, ponto Java, do mesmo jeito que você... do mesmo jeito que está escrito na tela. Aí. Soma números com S maiúsculo, M minúsculo, do mesmo jeito que está escrito na sua tela. Tá? Java, espaço e o nome do arquivo do jeito que está escrito na sua tela. Aí bate Enter, ele tem que compilar. Se foi... desculpa, é Java... Desculpa, não é Java, é Java C. Eu fazendo errado aqui. Java C. Se deu tudo certo, ele vai mostrar sem nenhuma mensagem de erro. Se deu errado, vai mostrar com mensagem de erro. Deixa eu só corrigir esse ponto aqui que eu botei a mais para testar. Eu vou tirar isso aqui para facilitar a vida. Vou salvar. Pronto, agora no meu não dá mais problema. Bom, Matheus, quando você digita Java C, ele mostra o conteúdo, ou seja, ele está conseguindo achar o Java C, né? Então, possivelmente é só compilar mesmo, Java C, espaço e o nome do arquivo .java. E aí tem que ir resolvendo os erros. Tudo bem? Ok. Beleza, então, meninos. A gente se vê, então, na próxima semana, 9 horas da manhã, tá? E nós vamos falar da parte básica 2. Vou pedir para vocês me lembrarem de falarmos de variáveis, que a gente pulou dessa vez porque é um pouco demorado. Tudo bem? Nos vemos então 9 horas da manhã no próximo sábado, né? Eu falei domingo? Sábado. Sábado, 9 horas da manhã. Tá bom? Um grande abraço para vocês e um ótimo fim de semana, viu?